Hoje, a orientação é que todas as pessoas só irão fazer o teste nos hospitais. Então, não estou me referindo ao hospital público, não. Estou falando de hospital particular. Então, isso eu acho que está valendo para todo mundo, tá? Só quem realmente estiver muito mal, a ponto de ser colocado num quarto separado e que esteja com insuficiência respiratória, não conseguindo mais respirar sozinho. A gente acha que é forte para proteger todo mundo. Mas aí agora a gente descobre que a gente não tem toda essa força. Eu vou ficar bem, eu tô bem, só tô um pouco emocionada porque não poder chegar perto do meu filho, não poder cuidar dele, não poder cuidar da minha família nesses dias, acho que vai ser a parte mais difícil. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, tá cada dia mais raro os dias que a gente consegue trazer boas notícias para vocês. Você conta nos dedos os vídeos com boas notícias desde o finalzinho do ano passado até agora. Mas, graças a Deus, hoje é um desses dias. Estamos cada vez mais perto da cura, cada vez mais perto da imunização. Você vai ver isso aqui junto comigo através de duas matérias que deixam isso bem claro. Inclusive no nosso próximo vídeo, se Deus quiser, amanhã, você vai ver também que já estão tentando frear isso. Um médico também especialista que estava bem perto de chegar a uma cura nos Estados Unidos, perdeu a vida à bala. Então a gente vai ver isso melhor amanhã, porque eu preciso explicar isso direito para vocês. E se eu disser aqui, como a gente tem muita matéria para ver, vai acabar atrapalhando. Mas fique sabendo que os donos do mundo querem chegar àquele número de pessoas, de perda de pessoas, entende? De óbitos. E como tem muitos profissionais autônomos, inclusive, trabalhando ali para encontrar essa cura, como aquela médica que a gente homenageou aqui no nosso canal, aquela médica que começou a tratar por conta própria, né, os pacientes com anticoagulantes, aqueles pacientes que já estavam em fase difícil, né, que provavelmente iriam falecer. Então ela começou a tratar isso e já evitou que muitas pessoas viessem a óbito. Então, família, a gente vê um esforço de muitos profissionais que dedicaram a vida para isso, pessoas boas, né, pessoas que não têm nenhuma ligação com o sistema, fazendo o máximo possível para isso, né, para a gente chegar a essa cura. E aí, como tem alguns que estão avançando mais do que a elite quer, porque o que eles querem realmente é o maior número de perdas possíveis com essa pandemia. Inclusive já estão falando aí em segunda onda, que vai vir algo pior. Isso a gente também vai comentar mais para frente. Mas eu não tenho dúvida que isso veio mesmo para diminuir a população, principalmente aqueles que dão despesa para o sistema. Então quando você vê pessoas dizendo, não, vai para a rua, isso não existe, estão inventando, estão aumentando os dados, na verdade é o contrário. Você vai ver também um depoimento de Ana Hickman, que também se contaminou, assim como várias pessoas já têm me contado, ó, isso aí já estão me contando desde dezembro, quando começou isso lá na China. Davi, o governo chinês, por ser comunista, está escondendo os dados, o mundo já disse isso também, que os dados que a China estava passando não eram verdadeiros, era muito maior o número de casos, diminuíram isso, disseram, não, só é esse tantinho aqui, e as pessoas disseram, então não precisa fechar as fronteiras. Então deixou tudo aberto, porque isso fazia parte do plano da elite, eliminar o máximo de pessoas possíveis com essa pandemia. Agora, você também vai ver que isso também está sendo feito no Brasil. O Bolsonaro deixou bem claro que ele também é comunista, ele é comunista. As pessoas ainda não querem acreditar nisso, mas é fato. Ele foi para a China dizer que aquilo era um país capitalista e você sabe que é mentira dele. Isso aí não tem nem o que discutir. Então, da mesma forma que o governo comunista lá fez, escondendo os dados, ele também está fazendo isso agora, que é justamente para a população ir para a rua e se contaminar o máximo possível. Ele já deu vários depoimentos, como a gente também mostrou em outros vídeos, não vou ficar aqui repetindo, que falecer algumas pessoas nesse meio, não tinha problema, ele não estava nem aí. Chegou até a dizer, e daí? Então, por aí você já vê qual é a intenção do sistema. Outra coisa, as pessoas acusando os governadores, prefeitos e vereadores, mas você vê que a eleição que vai chegar agora é justamente para prefeito. Então os caras querem estar de bem com a população. Nesse momento eles estão procurando fazer o certo, pensando não no seu bem-estar, mas no deles próprios, para se reelegerem. Já Bolsonaro, como é daqui a 2 anos, mais de 2 anos, e talvez ele até seja impeachmentado antes disso, ele tá nem aí. Ele quer arrecadar o quanto ele puder, meu amigo, vocês não tenham dúvida. Então vamos separar as coisas, vamos deixar de fanatismo. Você vai ver que vai bater justamente com as informações de pessoas comuns como eu e você. Olha, Davi, estão escondendo os fatos. Teve um inscrito mesmo que mora lá na Europa e disse a mim, Davi, eu tentei, contei essa história pra vocês várias vezes, tentei fazer o exame, não fizeram o exame em mim, mandaram eu vir pra casa, eu sei que eu tô com problema, mas mesmo assim não fizeram. Melhorei, mas às vezes eu dou uma carreira, faço algum esforço e canso. Isso, muitas pessoas que supostamente ficaram curadas têm dito isso, têm nos relatado isso. Não é informação da mídia, são de pessoas que eu tenho contato próximo no mundo todo. Graças a Deus que esse canal tem uma boa audiência, apesar de ser pequenininho
ele tem uma boa audiência. Então é assim que funciona. A gente junta os fatos que a gente mesmo consegue comprovar conversando com os próprios inscritos, e a gente junta as matérias da mídia e separa aquela parte da manipulação, porque a mídia ela não inventa a notícia. Você vê isso, eu posso dar um exemplo para você bem claro. A polícia entra lá na favela, é recebida a bala, revida. Ninguém sabe de quem foi a bala que acertou uma vítima inocente, mas a imprensa já noticia que foi a polícia, que saiu da arma de um policial. É dessa forma que acontece a manipulação. Agora, é mentira que houve uma operação na favela? Não, houve uma operação na favela, houve uma troca de tiros, mas não foi o policial que fez isso de propósito, não foi porque ele quis, mas a mídia coloca assim. Então você separa isso da informação e você vai ter a informação limpa, pura. Mas as pessoas vão pro lado do fanatismo e querem negar tudo. Olha, não usa de jeito nenhum matéria da mídia. Isso é um absurdo, né, meus caros irmãos? Agora, vamos ver a primeira matéria com uma notícia boa, né? Que você vai ver que o anticorpo é capaz de neutralizar o sungamonga. Isso é muito bom, família. Isso é até para aquelas pessoas que são anti-vacina, né? Um anticorpo, né, uma coisa natural, vai ser bem melhor para elas aceitarem do que uma vacina. Mas vamos lá. Cientistas da Holanda identificaram em laboratório um anticorpo que neutraliza... Os pesquisadores conseguiram neutralizar o vírus em células in vitro. Cientistas da Universidade de Utrecht, do Erasmus Medical Center e do Harbour Biomed publicaram a descoberta de um anticorpo capaz de neutralizar responsável. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo próprio corpo humano, capazes de reconhecer e neutralizar micro-organismos, como vírus e bactérias. Produzidos pelas células do sistema imunológico, eles lutam contra invasores, como o novo coronavírus. A equipe de pesquisadores estrangeiros já estudava anticorpos direcionados ao SARS-CoV, vírus da mesma família que causou uma epidemia na China em 2002. E assim o grupo pensou em testar o painel de opções descoberto também. De acordo com Berend Jan Bosch, líder da pesquisa na Universidade de Utrecht, o novo anticorpo, capaz de neutralizar o em células in vitro, é totalmente humano. A detecção de anticorpos é um dos mecanismos científicos mais importantes para a criação de tratamentos e vacinas contra micro-organismos. Mas vários testes ainda são necessários para descobrir se o anticorpo pode agir no corpo humano da mesma forma que ele agiu em laboratório e se não oferece risco à saúde. O Instituto Butantan em São Paulo tem um projeto que também desenvolve em laboratório anticorpos para um novo tratamento de pacientes. Segundo a cientista Ana Maria Moro, esta é a primeira publicação de uma universidade sobre um anticorpo contra a revista científica. Bom, meu caro irmão, não tenho dúvida que Deus está olhando por nós e que vai vir sim, logo logo, um tratamento ou uma cura. A gente já está cada dia mais perto disso. Pessoas sérias estão trabalhando nisso agora, pessoas enviadas pelo nosso próprio Criador. É por isso mesmo que você vê os do outro lado, os filhos de Lúcifer, falando o tempo todo para você, às vezes até sem saber, sendo manipulados pelas forças malignas mesmo, família, porque isso existe. Sabe, quando você enche o seu coração de orgulho, de ganância, você não consegue mais ouvir a Deus e você começa a ser influenciado diretamente pelo maligno, isso é fato. Então essas pessoas, até sem saber, estão dizendo, vão para a rua, ignore isso não existe. Trabalhando para a nova ordem mundial até sem querer. Porque aí sim as pessoas vão se contaminar. Já explicamos milhares de vezes como é que esse vírus funciona. Não é tanto o vírus que vai tirar a sua vida. Eu acho que é menos de 1% essa chance. Mas se você precisar de um respirador naquele momento que você tiver uma crise, que Deus te livre disso acontecer, e não tiver isso, você vai falecer. É por isso que começa a aumentar o número de perdas, de óbitos, justamente nessa hora que o sistema entra em falência. Olha, não tem mais. Para você ter ideia, respiradores aqui, quando uma pessoa chega lá com o sungamonga, ela demora de 15 a 25 dias usando o aparelho. Então você pense bem, aquelas unidades que estão ali vai passar com 15 ou 25 dias com um paciente só. Então como é que ficam os outros que vão sendo contaminados se todo dia começa a chegar mais e mais pessoas? Então é por isso que se faz o isolamento. É por isso que muitas cidades que têm um foco maior vão fazer o lockdown para evitar a falência completa do sistema, meu caro irmão. E a gente tem explicado isso aqui, somos atacados, somos acusados, porque esse pessoal que trabalha para a elite, eles fazem justamente isso, eles incentivam os seus a agirem dessa forma, porque acuse os outros do que você mesmo faz, sempre foi uma tática do sistema, sempre foi. E a gente tem sofrido isso aqui, mas nós não vamos recuar não, porque o nosso trabalho aqui é despertar. Aquele que me guia é muito maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Yahushua, o nosso Deus Todo-Poderoso, é muito maior do que o plano dessa maldita elite. E a gente vai continuar aqui, mesmo que fique um só escrito. Vocês não tenham dúvida disso. E agora você vai ver também
que a vacina está mais próxima. Embora muita gente critique a vacina, né, em vez de ouvir um profissional sério como o Dr. Laí Ribeiro. E o que é que o Dr. Laí Ribeiro fala, Davi? A mídia já inclusive tentou, né, classificar, rotular o Dr. Laí Ribeiro como um cara anti-vacina. E ele, como uma pessoa inteligente que é bem instruída, já se saiu disso. Porque o que o Dr. Laí Ribeiro fala não é contra a vacina, mas é que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um atleta, né, um atleta, saúde perfeita, ele vai participar de uma grande competição, de uma grande maratona. O que é a primeira coisa que ele faz? Ele começa a melhorar a alimentação dele e tomar vitaminas. Então você pensa, se um atleta, né, com a saúde em dia, com um físico bom, precisa disso, e a pessoa que já está debilitada, e a pessoa que já está fraca? Você pega um gordo, um obeso, e ele está desnutrido. Ele tem muita massa gorda ali, gorduras transgênicas, mas não tem o que ele precisa, que são vitaminas. Então o Dr. Laí Ribeiro pergunta, por que ao invés de já meter um medicamento forte nessa pessoa, não primeiro melhora a dieta dele? Vamos corrigir os hábitos do dia a dia dessa pessoa, vamos incentivar essa pessoa, vamos receitar os médicos, essas pessoas a primeiro fazer um exercício, a melhorar a alimentação, aprender, fazer uma reeducação alimentar, e aí sim, se caso ainda precise, passa o remédio. Aí você vê acontecendo o quê? Pessoas que tomam remédios controlados, quando passam a adotar esse tipo de tratamento, como banho de sol, por exemplo, né, que eu recomendo a você pelo menos 15, 20 minutos por dia, meu caro irmão, que você pode ter certeza que você vai ser outra pessoa, se você se resfria facilmente, né, se você qualquer coisinha está gripado, está doente, você pode ter certeza que quando você passar a ficar de 15 a 20 minutos no sol por dia, todos os dias, você vai ter uma melhoria muito grande na sua imunidade. Então é essas coisas que o Dr. Laí Ribeiro entende e que tem mostrado o resultado, até mesmo em pessoas que tomam remédios controlados, altas doses, a pessoa consegue diminuir essas doses, falando com o médico, é lógico. Olha, doutor, estou me sentindo melhor, gostaria que o senhor diminuísse minha medicação. O médico mesmo vai lá e diz, olha, você está tomando 100 mg, vamos tentar 50, depois vamos tentar 25. E graças a Deus muitas pessoas têm deixado de tomar esses remédios controlados. Assim, passado pelo médico, acompanhado pelos médicos. É isso que o Dr. Laí Ribeiro incentiva, e o trabalho dele é baseado nisso. Não é um trabalho anti-vacina. Quem é que, por exemplo, como eu, tenho um problema de garganta, quando eu tenho um problema de garganta com gelo, família, as minhas, essas bichas aqui, como é o nome, meu Deus, esqueci delas. Poxa, esqueci o nome dessas gotas que tem aqui que parecem uns ovos. Pronto, essas aí, as minhas ficam parecendo 2 ovos. O médico olha assim e diz, meu filho, você engoliu 2 testículos, foi mais não. É porque as amígdalas, né? Ela incha, família. Ela incha, a minha fica assim, ó. Eu não consigo nem abrir a boca direito. E aí eu tomo o quê? Uma Bezetacil quando isso acontece. Já tá tudo inflamado, já tá tudo ali. Elas enchem de pus, vai fazer o quê? Vai tomar o quê? Vai tomar chá? Não tem como, meus caros irmãos. A gente toma o chá pra ajudar, mas precisa de um antibiótico, sabe? Mas tem pessoas que elas generalizam as coisas. Você mesmo, meu caro irmão, embora você não saiba, mas sua mãe, seu pai já deve ter te levado para tomar algum tipo de antibiótico. Você já tomou quando era criança, alguma vacina inclusive. Então vamos separar as coisas. Ah, não, Davi, mas o Bill Gates está trazendo uma vacina aí que vai vir com nanotecnologia. A gente sabe que eles pretendem fazer isso, vão colocar esses anticorpos dentro da gente, mas isso ainda vai levar tempo, meus caros irmãos. Eu fiz um vídeo aqui mostrando como vai as pesquisas do primeiro processador criado com células humanas. Eles vão fazer isso, estão usando materiais biológicos para fazer isso, mas essas pesquisas ainda estão em desenvolvimento, não está pronta nesse momento. Então vamos separar, vamos primeiro, se tivesse algum fato para a gente, olha, 50 pessoas foi vacinada e faleceu 40, a gente entenderia, mas não é isso que acontece, isso é fake news. As pessoas pegam o achismo e saem proliferando essas mentiras e acabam o quê? Prejudicando as pessoas, que elas não entendem mais nada. Olha, cada um fala uma coisa, o que é que eu faço? É complicado isso, meu irmão. Vamos ter responsabilidade. E ao invés de a gente discutir e ficar negando uma coisa que é óbvia, né? Não, a mídia tá mentindo, essa mídia brasileira não presta. É a Globo, é a Bandeirantes, é não sei o quê. Cara, isso é mundial, não é só a mídia brasileira que tá falando, tá acontecendo no mundo todo. Falavam que era coisa da China, que a China tava inventando, porque era comunista. Aí foi para os Estados Unidos, que é um país capitalista, foi para a Europa, super capitalista. E aí ainda continuam com os mesmos argumentos. Falaram que na África não tinha casa, agora encheu de casa. O Japão também. Então, como é que fica? Cada vez mais essas pessoas ficam no achismo, proliferando mentiras e fake news, e todo dia quebram a cara e continuam seguindo isso por puro orgulho. É triste ver isso. É muito triste ver isso. Inclusive irmãos que faziam parte desse canal. Então, em vez de a gente fazer isso, vamos se unir, vamos exigir do governo que pare de pagar essa dívida externa, pelo menos por enquanto. Peça a auditoria da dívida pública para repassar esses recursos para a população. Vamos fazer isso, mas não, as pessoas não querem fazer isso. Porque você não vai naquele canal que está dizendo para você ir para a rua e diz, ô irmão, vamos parar com essa discussão?
Vamos se unir todos nós, criar uma hashtag aqui, colocar ela em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Brasil. Auditoria da dívida pública já. Repassa esse valor para a população. Mas não, fica discutindo por uma coisa que é indiscutível e dividida ainda mais, até mesmo aqueles que se dizem despertos. Então é complicado, meus caros irmãos. Veja que a gente também está chegando bem próximo dessa vacina. E ou a imunização chegando ou a vacina, essa pandemia acaba, meus caros irmãos. Vamos lá, ó. Um remédio contra pronto ainda este mês. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, informou que o medicamento obteve sucesso em testes laboratoriais. Segundo Marcos Pontes, a previsão é que o medicamento contra esteja disponível à população na metade de maio. O remédio em questão obteve 94% de sucesso em testes laboratoriais. Ainda é necessário que o medicamento tenha êxito na fase final de testes, quando vai ser aplicado em 500 pacientes. 7 hospitais participam do protocolo de pesquisa. O medicamento vai ser administrado durante 5 dias nos pacientes, que vão ficar em observação durante 2 semanas antes de passarem por exames que comprovem a eficácia da droga. Se o teste for concluído com sucesso, cabe à Anvisa permitir que ele seja prescrito para os pacientes diagnosticados com a doença. O nome da substância não foi revelado para não iniciar uma corrida às farmácias, como ocorreu com a cloroquina. Tá vendo, meu caro irmão? Então estamos chegando mais perto, sim, tá certo? Mas o governo, que trabalha para a nova ordem mundial, não tenho dúvida disso. Esse presidente Jair Bolsonaro, se você se esqueceu, ele foi se reunir lá com os Rockefeller. Pode ter certeza, ele está a favor da redução populacional. Ele vê as pessoas pobres não como pessoas normais. E durante a viagem aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo ex-presidente americano George W. Bush. Bolsonaro viajou para o estado do Texas, onde receberá uma homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ele vê as pessoas pobres como uma coisa que dá despesa. E como dá despesa, deve ser cortados. Então é por isso mesmo que ele está mandando as pessoas irem para a rua, para aproveitar o restinho de tempo que essa pandemia tem, que ela já está com os dias contados. Pode ter certeza, isso vai acabar se Deus quiser. Deus é maior. Deus está aí mandando seus anjos trabalhar na área da saúde para que isso aconteça. É assim que funciona. Então, o que é que ele está fazendo? Está, inclusive, escondendo os números. A gente falou no outro vídeo, assiste esse vídeo, porque nós falamos os testes como é feito no mundo para cada 1 milhão de habitantes. E você vai ver que Estados Unidos e Europa tem 20 mil testes por cada 1 milhão de habitantes, 30 mil, como é o caso da Europa. Estados Unidos faz 20 mil testes por cada 1 milhão. Europa faz 30 mil testes por cada 1 milhão. Brasil faz pouco mais de 1.000 e poucos. Então, nesse vídeo que você está vendo aí, a gente explica direitinho esses dados. Então, assiste que vale muito a pena. Tá certo? E a partir daí você vai começar a entender o nosso raciocínio, que o governo quer dar a entender às pessoas que não está acontecendo nada para que elas vão para a rua e se contaminem, família. É isso que a gente vê. Isso tanto é prova que você vai ver. Agora, a Ana Hickman, que não vai em hospital público, ela também está com suspeita de estar contaminada. E ela fala que a recomendação é para não fazer um exame, batendo exatamente com as informações que a gente já teve de inscritos que estavam na Europa, que estavam na China, em vários lugares do mundo, essa recomendação foi dada. E no Brasil está sendo feito quase que como uma lei. Então, escute o depoimento de quem está passando pelo problema. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Tô esperando um pouquinho o pessoal chegar aqui junto na live. Faz bastante tempo que eu não faço isso. Vou pedir desculpa para vocês dessa minha carinha um pouco amassada, os olhinhos inchados e a voz arranhando. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. A gente tá passando aí por alguns dias de reclusão, de quarentena, por conta do... E como eu já tinha dito na semana passada, eu infelizmente não pude fazer 100% da quarentena por conta do meu trabalho com a informação, com Hoje em Dia. Então a gente estava num esquema de revezamento. Porém, a partir desta semana eu não vou poder sair de casa, literalmente não vou poder sair do meu quarto, porque eu estou com suspeita de vírus. E por que suspeita? Apenas suspeita, que eu não tenho a confirmação. Eu ontem comecei a sentir muitos calafrios, febre, dor em algumas partes do meu corpo, olhos ardendo, enfim. Uma série de coisas que mostram que eu tô num estado gripal muito forte. Passei uma noite bem difícil. E durante a noite eu conversei
com o médico, passei a noite conversando com ele e hoje de manhã de novo. E a orientação que eu recebi, e por isso que eu quero compartilhar, resolvi fazer uma live para conversar com vocês todos, é porque assim, eu perguntei para ele, posso ir até o hospital para fazer o teste do Covid-19? E aí ele me disse o seguinte, Ana, você tá com falta de ar, você tá com dor no peito, você está com insuficiência respiratória? Eu falei, não, doutor, eu tô me sentindo bastante mal. Tô, assim, com uma gripe muito, muito forte. Mas eu acho que, assim, não tem falta de ar, mas a febre que fica indo e voltando. A febre bate 38,5, 39 e aí volta com o antitérmico que ele me passou. Aí ele falou, então não venha, porque se você vier, eles provavelmente, por ser você, vão fazer. Eu acho que vão tentar fazer o exame em você, mas hoje a orientação é que todas as pessoas só irão fazer o teste nos hospitais. Então não estou me referindo ao hospital público, não. Estou falando de hospital particular. Então isso eu acho que está valendo para todo mundo, tá? Só quem realmente estiver muito mal, a ponto de ser colocado num quarto separado e que esteja com insuficiência respiratória, não conseguindo mais respirar sozinho. Não tem teste para todo mundo. Então eu decidi realmente não sair de casa. Vou ficar aqui. Ó, meu espaço físico, vou mostrar pra vocês que eu tô agora aqui. Meu espaço físico se resume a esse quarto. Tô longe do meu marido, tô longe do meu filho, tô longe da família toda, porque eu não sei o que eu tenho, faço parte aí dos casos suspeitos, mas como eu posso me cuidar aqui, sozinha, com a minha família do lado de fora, me entregando comida, água, tudo que eu preciso aqui na porta, eu não quero tirar o lugar de quem realmente precisa. Outras pessoas que estão bem piores do que eu, com situações bem complicadas, realmente é que precisam de urgência, de espaço, de leitos, de exames, de testes, de reagentes para poder saber se estão com o Covid-19. Aí a gente começa a conversar com algumas pessoas da área da saúde, com enfermeiros e outros médicos, e a gente começa a ficar assustado, porque o número de pessoas cada vez está maior. Nós aqui na cidade de São Paulo não temos capacidade para poder atender todo mundo. E eu sei, falando com algumas pessoas que eu comecei a ligar hoje de manhã para falar, olha, eu não tô bem, tô com febre, tô mal. As pessoas começam a falar assim, pois é, Ana, também tô em casa, tô com febre. 1 relato, 2 relatos, 3 relatos. E são muitas pessoas, e cada vez maior o número são de pessoas que são suspeitas. Então a gente tem que fazer o que está sendo recomendado, gente. Fica em casa pela sua mãe, fique em casa pelo seu marido, fique em casa pelo seu filho. A gente acha que é forte para proteger todo mundo. Mas aí agora a gente descobre que a gente não tem toda essa força. Eu vou ficar bem, eu tô bem, só tô um pouco emocionada porque não poder chegar perto do meu filho, não poder cuidar dele, não poder cuidar da minha família nesses dias, acho que vai ser a parte mais difícil. Você se sente impotente, você se sente fraca. Desculpa estar aqui compartilhando com vocês. Eu sei que como função de apresentadora, como celebridade, eu deveria estar aqui na rede social entretendo todo mundo e não chorando desse jeito, mas o que eu quero dizer é que eu acho que está todo mundo nesse mesmo barco, que a gente tem que se ajudar e tem que sim fazer a quarentena. A gente tem que sim se cuidar para não ter necessidade de chegar em um hospital. Desculpa. Então, cuidem-se, por favor, tá bom? Eu vou ficar aqui, eu vou me cuidar, vou dar notícias pra vocês e vou pedir o tempo todo pra todo mundo, vou reforçar, galera, é hora da gente rezar, da gente unir forças. A gente tem que rezar todos os dias para que todos os cientistas tenham a capacidade e a inteligência mais rápido possível para encontrar uma vacina para isso, para poder imunizar todo mundo. E que essa medicação que estão dizendo que é sim muito boa para curar o que ela seja colocada à disposição de todos o quanto antes. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa se cuidar.
e não fazer o retiro, não fazer a quarentena obrigatória pode colocar outras pessoas em risco. Quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagens lindas aqui. A Luli Friend, vai ficar tudo bem. A Nildes, já deu tudo certo, fofa. Beijo para todo mundo, obrigada mesmo. A Renata, pessoal, tem muita gente precisando de ajuda. Eu tô aqui, eu sigo várias crianças, por exemplo, que tem AME, que tem uma condição de saúde muito difícil, que precisam de ajuda e que agora está um momento complicado, que não estão conseguindo isso. Beijo para todo mundo que tá chegando aqui. Ai, desculpa chorar, é que a gente fica meio emotiva. Já tava com a cara ruim, né? Já tava toda amassada, mas quero agradecer a todo mundo que veio até aqui na live pra bater um papo comigo, pra ouvir o que eu tinha pra falar. Vai dar tudo certo, sim. Graças a Deus eu sou uma pessoa forte, vou poder me cuidar. Ó, porque eu tô aqui, tem máscara, algumas máscaras aqui que a gente conseguiu, porque não tem mais pra comprar por aí. Bastante água, álcool gel e agora paciência. Vou ter que ficar aqui nas próximas 2 semanas e é o que eu tenho que fazer, vou ter que cumprir minha parte. Minha família vai fazer o mesmo. Bianca, Daniela Albuquerque chegando aqui junto, Rebeca, Aline, galera do Rio de Janeiro, Fashion Miller. Beijo pra todo mundo, beijo mesmo, viu? Fiquem todos com Deus. Sabe o que a gente podia combinar? Se vocês toparem, a gente podia combinar de fazer uma live pra gente rezar junto, se vocês toparem. Não posso fazer muita coisa, a não ser ficar agora aqui conectada com vocês. Beijo grande, prometo que eu volto pra poder contar como tá indo tudo, mas agora eu vou ter que ficar aqui me cuidando e rezar pra isso tudo passar logo, tá bom? Beijinho, beijinho, beijinho. Pois é, meu caro irmão, espero que você tenha entendido que a intenção deles é que a gente vá pra rua mesmo para se contaminar, mas eu peço a você que fique em casa o máximo que você puder. Aquele que tem que trabalhar, você ficando em casa, você também está ajudando ele, pensando naquele irmão, que eu quero até colocar essa imagem aí, porque representa bem a situação de muitos brasileiros. Eu vejo aí nos comentários e respeito muito vocês, meus caros irmãos, que tem que ir trabalhar, porque o patrão abrigou, porque não tem mais nada em casa. Eu entendo vocês sim, meus caros irmãos, inclusive porque o governo é muito sacana e está dificultando o máximo possível essa ajuda de R$600, que para muitos nem dá, né? Não é o suficiente, e ainda por cima coloca a maior burocracia para que muitos não consigam, né? Você vê, não vamos dar isenção aí para pagamento de luz e água, mas se passar de R$100 ele não ajuda, você tem que pagar. Então você veja que o governo não está a favor do povo, ele quer mesmo que as pessoas vão para a rua. Essa é a intenção dele. O cara está trabalhando para a nova ordem mundial e, infelizmente, com muitas pessoas que se diziam despertos, anti-sistema, estão fazendo justamente isso, mandando as pessoas se contaminarem e trabalhando para a redução da população. É muito triste isso, mas quem está fazendo isso só tem uma coisa para dizer: tem um Deus maior olhando isso, viu? Deus cobra. A lei humana é falha, mas a justiça de Deus ela vem. E quando vir, eu tenho pena de quem está fazendo isso, principalmente aqueles que estão fazendo isso por puro orgulho. Tá certo? Então, tá aí a dica. Então, meu irmão, fique em casa. Eu seria um hipócrita se eu dissesse pro meu filho, pra minha esposa ficar em casa e chegasse aqui para ganhar audiência, para ganhar ibope, porque nessas horas a população quase sem dinheiro, faltando as coisas dentro de casa, querem ouvir isso. Não, vamos pra rua, é o melhor a fazer. Elas querem ouvir isso, até pela situação que elas se encontram. Então, até por fragilidade, muitas dessas pessoas têm procurado pessoas que apoiem essa ideia. E aí é na hora que aparecem os charlatões, justamente indicando isso, que é para se darem bem, que é para crescerem, ganhar mais dinheiro. Infelizmente é assim. Eu tenho dó delas quando a justiça divina cobrar o preço dela. Mas é isso, meus caros irmãos, fiquem com Deus, fiquem em casa o máximo possível, até pelas pessoas que precisam trabalhar, para caso elas doeçam, não é? Elas não venham a falecer por falta de atendimento, elas tenham lá o leite para que elas possam ser atendidas por ter saído em defesa do próprio pão. Então eu mesmo fico em casa pensando nessas pessoas. Então é isso aí, fiquem com Deus, um abraço e tamo junto.